Olá, alunos! Aqui é o professor Tiago Souza, direto do curso Lógico, para mais uma aula da sequência Queda Livre, lançamentos vertical, para cima e para baixo, e lançamento horizontal. Hoje nós vamos ver lançamento oblíquo. Não esqueça de se inscrever na página do Lógico, marque aí, inscreva-se no canal e marque o sininho para poder saber de mais vídeos. E as nossas equações que nós vamos usar vão ser as mesmas, acrescentando a análise vetorial. A análise vetorial é quando eu relaciono seno e cosseno. Por quê? Porque quando eu dou um chutezinho na bola, uma cavadinha, ao mesmo tempo eu estou imprimindo uma velocidade na vertical VY e uma velocidade na horizontal VX. O VY, abandonei a bola com o meu pé soltou da bola, ele não tem mais nenhuma aceleração na direção horizontal, apenas na direção vertical. E essa na direção vertical não vai depender mais do meu pé, o meu pé não está em contato com a bola. Agora ela está submetida à ação da gravidade. Então, novamente, a bendita da gravidade atuando no sistema. Então, à medida que o objeto, que eu faço o lançamento oblíquo, a velocidade VY vai ser atrapalhada pela gravidade, enquanto a VX não sofre ação da gravidade. São dois movimentos independentes entre si. Observe que o meu VY inicial, ele é um VY bem grande, porque eu apliquei uma força e a bola saiu com a velocidade máxima possível. Por que máxima? Porque a gravidade está atuando nesse objeto. A gravidade está atuando no objeto. A gravidade está atuando no objeto. A gravidade está atuando no objeto. E ela atua de maneira constante no objeto. O que vai mudar devido à gravidade é a velocidade na vertical. Como a aceleração da gravidade atrapalha o movimento, porque a velocidade VY é para cima, a gravidade para baixo, o movimento de subida vai ser retardado. Então, eu tenho um movimento de subida retardado. Sendo retardado, o meu VY ele vai diminuir. Ele diminui de tal maneira que quando for na altura máxima, o VY vai ser 0. Mas lembrem, a bola não para, ela para de subir. Por que isso acontece? Porque o meu Vx, ele permanece constante o tempo todo. Vx, sempre o mesmo valor para o Vx. Sempre o mesmo vetor Vx, constante, Vx constante, Vx constante, constante, constante. Quem vai mudar é o meu VY. Na altura máxima, ela para de subir. Mas observe que ela continua com o Vx. Então, o Vx é a minha velocidade resultante na altura máxima, porque eu não tenho mais o VY. Quando ele chega na altura máxima, ele para de subir para quê? Para poder descer, porque a gravidade está atrapalhando na subida, na descida ela vai ajudar o movimento. A velocidade vai inverter o sentido, a velocidade VY vai ser para baixo, com a gravidade para baixo, o movimento vai ser na descida acelerado. Sendo o movimento acelerado, o meu VY vai aumentar. Observe que essa bolinha aqui está na mesma altura que essa outra. Se ela está na mesma altura, vai ser o mesmo vetor VY em módulo. Só que um para cima e outro para baixo. Por isso que eu falei que é em módulo. Observe que esse meu VY tem o mesmo módulo desse VY para a mesma altura. Por quê? Porque o deslocamento para cima foi igual ao deslocamento para baixo. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Funciona a mesma coisa do lançamento vertical para o movimento na vertical do lançamento oblíquo. Ou seja, não se acrescenta fórmulas nenhuma e funciona sempre da mesma maneira. Claro que eu estou considerando um único sistema de referência, com a origem no solo orientado para cima. Gravidade sempre negativa. Vejamos que esse VY ele vai aumentar à medida que ele desce. Ele aumenta de tal maneira que a velocidade resultante da partícula ela também vai aumentar. Por que essa velocidade resultante vai aumentar? Por causa da composição do VY, que vai ser acelerado, movimento variado. Esse VY daqui é um pouquinho menor do que o de lá, porque ele acabou de zerar e ele vai aumentando em módulo. Por que aumenta em módulo? Porque na vertical eu vou ter V igual a V0 mais
aceleração vezes o tempo. Lembrando que na vertical, a velocidade, a aceleração na direção y ela é constante, não é zero, e ela nada mais é do que a minha gravidade. Observe que, além disso aqui, que é na vertical, eu também tenho na vertical um movimento dado por S igual a S0, V0y t, mais aceleração em y, t ao quadrado sobre 2. Isso aqui é a posição em função do tempo, de novo, uma função quadrática. A posição é mudada pela velocidade, que é mudada pela aceleração. Então, a aceleração atua na velocidade e a velocidade atua na posição. A relação entre aceleração e posição, em função do tempo, vai ser uma situação quadrática. Observe que na horizontal tem algo que me interessa, que é o alcance. O alcance, que é esse deslocamento na direção horizontal, eu tenho que, na horizontal, a minha velocidade em x, ela vai ser, isso aqui implica, que ela é constante e diferente de zero, porque tem um movimento na horizontal. Porém, a aceleração em x, ela é constante igual a zero. Devido à aceleração ser constante igual a zero, é que a minha velocidade vai ser constante, porque a aceleração não está atuando na direção x na velocidade. Então, na direção x, na direção horizontal, trata-se de um movimento uniforme. Enquanto na direção vertical é um movimento uniformemente variado. Por que uniformemente? Porque a minha aceleração continua constante. Claro que nas proximidades da Terra, desprezando a resistência do ar. Variado, porque a minha aceleração está variando a velocidade do sistema. Outro detalhe é que quando eu compor os meus vetores, o Vy e o Vx, eu vou ter exatamente a velocidade resultante. Então, a composição das duas é a velocidade resultante. A composição das duas é a velocidade resultante. Aqui, velocidade resultante. Aqui, velocidade resultante. Em cada ponto da trajetória, a velocidade da partícula é a velocidade resultante, composta por Vy e Vx, que eu consigo calcular através do Teorema de Pitágoras, já visto na aula anterior. Veja que a gravidade, a aceleração, ela é menor do que zero. Sendo a aceleração da gravidade, vou colocar aqui mais para cima, aceleração da gravidade menor do que zero, observe olhinhos, nariz, boquinha aí. Isso significa que o bonequinho está triste. Se ele está triste, a aceleração vai ser negativa. Sendo a aceleração da gravidade sempre negativa, observe que a velocidade na subida é positiva, na descida é negativa. Sendo a velocidade na descida negativa, na subida positiva, observe que a velocidade positiva com a aceleração negativa, sinais contrários, retardado. Sinais contrários, retardado. Aqui o objeto para inverter o sentido. E aqui eu vou ter sinais iguais, acelerado. Sinais iguais, acelerado. Sinais iguais, acelerado. Considerando o único sistema de referência com origem no solo orientado para cima, gravidade sempre negativa. A única coisa que tem a acrescentar, lembrando que no deslocamento em x, para calcular o alcance, assim como no lançamento horizontal, vai ser Vx vezes o intervalo de tempo. Só que esse intervalo de tempo é o tempo de retorno. Cuidado! Por que o tempo de retorno? Porque diferente do lançamento horizontal, isso aqui é uma subida mais uma descida. Então, é o tempo total, o tempo de retorno, subir mais descer. Veja vocês que se eu colocar aqui uma barreira, daqui para lá, eu tenho exatamente o desenho do lançamento horizontal. É o mesmo conteúdo praticamente, sem acrescentar nada no seu raciocínio lógico que existe em torno. Aliás, qual é o nome do curso? Lógico. Vejam que para calcular a velocidade resultante,
eu preciso pensar que eu tenho o vetor Vx e o meu vetor Vy. Traço uma projeção do vetor Vy, chamo Vy', são vetores. Traço uma projeção do vetor Vx, que eu chamo Vx'. O vetor resultante soma tem origem na origem dos vetores, extremidade na extremidade de suas projeções. Esse é o vetor resultante soma entre x e y. Observe que ele vai ficar VR, Vx e Vy. Com x e y com ângulo 90 graus entre si. Cateto, hipotenusa. Por que hipotenusa? Porque o ângulo é o lado oposto ao ângulo 90 graus. Vejamos que toda vez que eu tenho uma situação dessa em vetores, eu aplico a lei dos cossenos. Só que quando eu aplicar a lei dos cossenos, VR² igual Vx² mais Vy² mais 2 vezes Vx vezes a intensidade de Vy vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é cosseno 90 graus. O ângulo entre x e y 90 graus, cosseno 90. Toda vez que eu tenho cosseno 90, isso aqui é zero. Então, todo esse termo, zero. Daí eu vou ter apenas o teorema de Pitágoras. VR² vai ser igual a Vx² mais Vy². Isso eu uso para calcular a velocidade da partícula em cada ponto da trajetória. Para calcular as equações que me interessam, eu vou precisar saber quem é Vx e Vy. Para eu saber quem é Vx e Vy, vejam que aqui eu tenho o Vy, por exemplo, e aqui eu tenho o Vx. O ângulo entre eles é 90 graus, mas o ângulo entre o Vx, o vetor na horizontal, e o vetor resultante da partícula, ele se chama alfa. Vou chamar ele de alfa. Para saber quem é Vy e quem é Vx, a questão ela me traz geralmente o vetor resultante. Para eu saber quem é o Vx e quem é o Vy, eu tenho que relacionar com o vetor resultante, que é o dado que tem, que é a velocidade da bola, da pedra, do objeto que foi lançado. Então eu vou ter que lembrar que Vy é cateto oposto em relação a esse ângulo alfa, e o Vx é um cateto adjacente em relação a esse ângulo alfa. Lembre que adjacente, cateto quer dizer lado, adjacente do lado. O lado do ângulo, Vx, cateto adjacente. O lado oposto ao ângulo, Vy, cateto oposto. Então, para calcular o Vy, eu vou precisar do seno do alfa, porque ele relaciona cateto oposto com a hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa é isso aqui, hipotenusa. O lado oposto ao ângulo 90 graus. Então eu tenho que o VR vai ser hipotenusa, oposto a 90 graus, Vx o cateto adjacente do ângulo alfa e Vy o cateto oposto do ângulo alfa. Portanto, eu tenho que o seno do ângulo alfa vai ser igual cateto oposto, que é o Vy, e a hipotenusa, que é o VR. Daí eu tenho que o Vy vai ser igual a VR vezes o seno do ângulo alfa. Isso ocorre porque eu multiplico esses dois fatores. Lembrando que a velocidade da questão inicial, ela vai me dar uma velocidade Vy, a decomposição dela na direção vertical, na direção y. Mas é inicial, porque o y é submetido à ação da gravidade, como a gente já falou anteriormente. Para calcular o Vx, eu vou ter que usar o cosseno, porque ele é o cateto adjacente.
E sabemos que o cosseno do ângulo alfa vai ser igual a quem? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno alfa vai ser então igual hipotenusa VR, cateto adjacente Vx. Esse fator joga para o outro lado, multiplicando. Então, eu vou ter que Vx vai ser igual a VR cosseno alfa. Daí eu tenho como calcular Vx. Para que eu vou precisar do Vx? Para calcular o alcance do objeto, o alcance da bola, o alcance da esfera, o alcance no lançamento oblíquo. Para que eu preciso do Vy? Para calcular tempo de subida, para calcular tempo de descida, para calcular a altura máxima. Lembrando que o Vy eu tenho que especificar que ele é inicial. O Vx, quando não tem ação de nenhuma aceleração, então o Vx vai ser constante. Apesar da velocidade resultante ser inicial, o Vx é constante. Observe que eu tenho que VR ao quadrado, Vx ao quadrado mais y ao quadrado, teorema de Pitágoras. Então isso vai me dar a velocidade da partícula num ponto qualquer, onde eu queira. Para calcular o tempo de subida, eu vou usar essa equação aqui. Tempo de subida. Para calcular a altura máxima, eu uso essa outra equação. Isso aqui, altura máxima, quando eu considero, claro, assim como eu considerei lá no lançamento vertical, considerei que na altura máxima a velocidade Vy seria zero, porque ele para de subir. Nesse caso, se eu usar só o tempo de subida, eu vou ter também a altura. Isso aqui na direção y, isso aqui na direção y, tudo na direção y tem aceleração. O que não é na direção y não vai ter aceleração. Isso aqui eu calculo o alcance. Tempo de subida, altura máxima. Porém, para eu calcular quaisquer dessas equações aqui, para resolver uma questão, eu preciso, antes de tudo, calcular o Vy e calcular o Vx. Portanto, trata-se tudo do movimento uniformemente variado. Não tem nada de mais a não ser essa análise vetorial. Como já havia dito, é um conteúdo extremamente fácil, que os alunos se atrapalham muito. Porém, com as mesmas equações do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado, eu vou conseguir resolver quaisquer questões de queda livre, lançamento vertical para cima, lançamento vertical para baixo, lançamento horizontal, assim como o nosso amiguinho lançamento oblíquo. Aqui é o professor Tiago, direto do curso Lógico. Não esqueçam de ativar o sininho para mais vídeos. Por hoje é só. Muito obrigado. Até a nossa próxima aula, fazendo exercício de todos esses 3 últimos conteúdos. Muito obrigado, gente. Bons estudos.